Mulheres são manipuladoras, homens são... Ai, meu Deus, cadê o negócio? Aí, voltou? Voltou. Bom, gente, boa noite. Tem que começar, porque hoje tem que terminar um pouco mais cedo, que eu vou puxar o treino. Então, vamos orar? Amém. Jesus, obrigado por a gente estar aqui, que o teu Espírito fale com a gente, que a gente seja renovado, que a gente seja cheio do conhecimento do Senhor e não do conhecimento do homem que só nos traz orgulho. Que o teu Espírito nos ajude, em nome de Jesus. Amém. Bom, a gente começou a ver semana passada. Semana passada a gente fez um estudo sobre um texto, que foi de Mateus, aquele de não temam o que pode fazer quem mata o corpo, mas aquele que pode lançar corpo e alma na geena. Beleza, a gente fez esse estudo e começou. Depois desse estudo prático, a gente vai ver várias coisas sobre a teoria daquilo. Nos trabalhos que vocês fizeram, tanto no primeiro quanto no segundo, mas principalmente no segundo, vocês vão usar muito mais as coisas que a gente vai ver agora do que no primeiro. No primeiro foi uma leitura do texto. No segundo tem que ver a época, o que tinha na cidade, por que Paulo falou aquilo para Timóteo e papapapipi. E aí a gente começou a ver como a Bíblia divide a humanidade. A Bíblia não divide a humanidade em nada, mas a gente vê que há uma classificação mais ou menos grosseira de 3 grupos básicos. A gente viu os judeus semana passada. Quem são eles? E por que eles são o principal grupo de oposição a Jesus, quando Jesus vem? E Jesus é judeu, Jesus não é árabe, Jesus é judeu. Mas por que os grupos religiosos o enfrentavam tanto? E hoje a gente vai começar a ver os gentios, a igreja e outros aspectos, boa noite, e outros aspectos que o tempo, entre aspas, de cada evento influencia. Então, o grande ponto que a gente está vendo agora é a importância do tempo em que a Bíblia foi escrita. O que quer dizer com tempo? Tempo é cultura, linguagem, modus vivendi, economia, por aí vai. Língua, maneirismos da língua. A gente vai ver uma série de coisas que são só exemplos, porque há coisas infindáveis. Eu vou dar alguns exemplos. O primeiro exemplo que a gente viu é como a Bíblia divide a humanidade. Os judeus a gente já viu. Quem eram os gentios? Bom, gentios são todos os povos não judeus. Então, é fácil. Quem é gentio? Quem é não judeu? Beleza? Quem é não judeu é quem não é nascido judeu. Então, judeu também é uma expressão religiosa. Você é judeu? Ou seja, você pratica a religião judaica? Não é essa a pergunta que eu estou fazendo. Gentios, vários, praticavam a religião judaica. Eles não eram considerados judeus. Eles não podiam entrar no templo. Por exemplo, tinha um pátio que foi construído para que eles pudessem entrar. Tanto que o nome era Pátio dos Gentios. Ah, mas o cara ele ama o Deus de Israel. Beleza, ele ama o Deus de Israel, mas ele não é Israel. Israel é Israel, gentio é gentio, e isso a gente vê na Bíblia e vê no Novo Testamento. Se o cara sendo gentio está há um tempo e acredita na vinda do Messias, ele seria salvo por essa fé? Veja bem, a fé do judeu era que o Messias viria para ser um comandante militar de Israel. A ideia de salvação veio quando Jesus veio. A ideia de salvar a humanidade dos seus pecados é uma ideia que começou a vir no período interbíblico, ou seja, no período em que não tinha escrita bíblica, depois de Malaquias. E essa ideia de salvar o homem do pecado não é uma ideia muito judaica. Essa ideia é de Cristo. E é do Cristo Jesus, porque o Cristo dos judeus tem outra conotação. Tanto é que os judeus não o aceitaram. Porque ele não tinha uma conotação militar. Segundo o que eu vejo, ele vai ter.
uma conotação militar. No fim das eras, ele vai ter. Mas ele não é como os judeus queriam. Aliás, os 4 grupos judaicos principais, fariseus, essênios, saduceus e herodianos, que não dá para a gente falar deles agora, todos os 4, nenhum deles acreditava que Jesus seria do jeito que ele foi. Todos os 4 concordavam que ele seria um líder militar, rei de Israel, e ele ia começar o processo que parece estar descrito no Antigo Testamento. Qual é o processo? Que de Israel sairá a lei para todas as nações. Que lei? Lei mesmo, lei. Lei de você escrever uma lei e submeter o resto das nações ao seu poderio. Quando a gente lê Salmos, a gente vê muito isso. A questão é que a interpretação espiritual disso é que de Israel realmente saiu a lei. Aqui dentro. Jesus é de Israel e de Israel de fato saiu a lei para os homens. Só que é uma lei dentro. E isso o judeu não tem essa noção, não. Aí já é um assunto para salvação. Aula de soteriologia. Quem veio antes de Jesus cria em quê para ser salvo? Cria que viria uma salvação, porque a ideia é que quem veio antes de Cristo, tanto que Jesus falou, como ele seria salvo se ele não era judeu? Obedecendo a lei. O fato dele não poder participar de ritos religiosos não queria dizer que ele não poderia ser salvo. Senão nem tinha o proselitismo, o prosélito, né? Senão nem haveria isso. Senão nem Israel ia incentivar isso. Fala, não, você é gentil, você já está condenado mesmo, né? Seria isso. Mas a ideia de salvação eterna é uma ideia estranha para o judeu. Para o judeu, a ideia de salvação é, eu sou judeu, eu sou salvo. A discussão com os judeus era, nós temos por pai Abraão. O que eles estavam dizendo para Jesus? A gente já é salvo, cara. A gente precisa de você para quê? Entendeu? E aí Jesus está dizendo assim, se vocês não crerem em mim, vocês vão morrer nos seus pecados. Vocês, filhos de Abraão. Porque essas pedras aqui, desse quadro aqui, Deus pode fazer um filho de Abraão. Jesus está jogando na lata do lixo o fato de ser nascido judeu. Na lata do lixo para efeito de salvação, tá? Porque os judeus têm um monte de coisas boas. A lei vem deles, a instrução vem deles. Que não era dele, porque ele cria. Não, muita gente tinha fé, pô. Muita gente que era judeu tinha fé genuína. Tinha, claro. Aliás, era mais fácil encontrar fé genuína fora de Israel do que dentro. A gente vai ver isso mais adiante, tá? Então, quem é gentio, quem é não judeu? Quem é não judeu? Quem não é nascido do pai Abraão. E o cara é samaritano, ou seja, ele está lá no Reino do Norte. Ele é judeu? Não. Porque a etnia dele se misturou. E se ele se misturou, ele não é judeu. Beleza? Então, durante toda a narrativa do Novo Testamento, a gente vê quem é judeu e quem não é. Vou dar o exemplo clássico. Se vocês abrirem aí em Mateus 15. Eu acho que o critério deles para verem quem é judeu é quem é nascido de mãe judia. E não quem tem um pai judeu com uma mãe não judia. Eu só não sei porquê, tá? Não, mas você poderia fazer um teste de DNA hoje. E o critério deles não tem a ver com isso. Tem a ver com quem é nascido de mãe judia. Tudo bem, nasceu da mãe judia, você tem certeza. Beleza, mas hoje tem teste de DNA. Tipo, por que não, né? Não sei. Não pode ser. Não sei, mas eu ouvi dizer que era isso. Só não tenho certeza, se eu te falar, vou estar falando besteira. Mas talvez seja o critério porque o que é óbvio, né? Quem é nascido da mãe é filho dela, né? Então, não tem como contestar. Não tem teste de DNA para maternidade, a não ser que você não tenha, a pessoa não tenha tido a criança e tenha abandonado. Aí vai ter que ter um teste de DNA, mas em tese você faz teste de DNA para pai, não para mãe. Mateus 15, 21 a 28, a gente vê esse conflito acontecendo. E é engraçado ver esse conflito, boa noite, a gente vê esse conflito entre uma mulher que é gentia, que era uma mulher sírio-fenícia, ou seja, ela era bem misturada mesmo. Ela era síria e era fenícia. Ela era duas coisas. Ou seja, para o judeu ela era nada. Basicamente nada.
Quem pode aí abrir em Mateus 15, 21 a 28? Quem puder abrir, senão eu abro aqui. Então, primeira coisa, a mulher falou com ele: Senhor, tem misericórdia de mim, minha filha está doente. Jesus olhou para ela e ignorou. Tá? Jesus estava numa região fora de Israel. Tiro e Sidom é fora de Israel. Uma mulher cananeia, ou seja, Israel é em Canaã, tá? Todo mundo que é cananeu mora em Canaã. Só que quando a Bíblia se refere aos cananeus, é todo mundo que não é judeu que mora naquela região. Então a mulher era cananeia, começou a falar com Jesus, Jesus ouviu o que ela tinha a falar e ignorou. Continua o texto. Amém. Qual é o papo? Estranhíssimo. É Jesus dando um fora na mulher. Basicamente é isso. A mulher está lá e ele fala, olha só, os discípulos falam assim, pô, tem uma maluca aí gritando aí atrás? Por favor, fala para ela ir embora, mestre. E aí só que ela começou a gritar, foi para frente porque eles andavam, né, em bando, e tinha uma galera meio que defendia Jesus, assim, alguns até andavam armados. Então, ela foi para frente dele e se ajoelhou e começou a chorar. E aí Jesus falou, eu não posso tirar o pão dos filhos e dar para os cachorros. O que Jesus está dizendo? Filho é Israel. Você é um cão. Ele não está dizendo que ele é um cão, que ela não é digna de nada. Ele está dizendo, você não é alvo ainda do que eu vim trazer. E aí ela falou, é verdade, Senhor. Mas pelo menos os cães comem das migalhas que caem da mesa dos filhos. E aí Jesus ficou impressionado com a fé dela e falou, nunca vi essa fé. Ele fala isso para outra mulher também. Vai, a tua fé te salvou. E aí a mulher salva. Porque tem algo na mente de vocês. Jesus era judeu. Jesus não era brasileiro. Jesus não era fenício. Jesus era judeu. Ele sabia que a salvação do Pai iria se estender às nações. Mas até aquele momento não tinha ainda não. Ele não tinha morrido. Ele não tinha sido crucificado. Ele não tinha ressuscitado. Até aquele momento ele foi enviado a Israel. Aliás, quem explica isso é Paulo. Paulo diz, Israel foi endurecido, porque se Israel não tivesse sido endurecido, a salvação não tinha vindo aos gentios assim. Ó. Se Israel tivesse aceitado o Messias, sabe o que ia acontecer? Israel ia ser o único legitimado a levar a salvação para as outras pessoas. E aí Deus, na sua infinita sabedoria, endureceu o povo de Israel, para que eles não tivessem desculpa. E aí, qual foi a intenção de Deus? Espalhar o Espírito Santo sobre a terra. Então, o problema dos judeus não aceitarem Jesus foi um problema ótimo. Só que o que Jesus está dizendo é, você, mulher, não é judia. Eu não vou te atender. Só que a mulher se humilha tanto que ele enxerga nela uma profecia para algo futuro, que é a salvação se estende a todos. Mas ele foi super rude com ela. E não pecou. Durmam com esse barulho, tá? E não pecou porque ele era enviado a Israel. Pode falar. Não, ele fez isso para um centurião romano. Ele fez isso para ele fez para uma mulher samaritana. Oi? Sim. Não sei, talvez os outros textos não tenham dito tudo,
Mas esse ficou registrado para a gente saber qual era o esquema. Jesus sempre ia para regiões de Israel. Quando ele estava passando por algum lugar que não era judeu, em geral, ele passava para acessar outro. Ele não ia lá para evangelizar não-judeus. Aí ele estava passando, alguém interceptava ele no caminho. Ou ele estava em Israel, o centurião romano interceptou ele. Tanto que o centurião romano chegou para ele e falou assim, não precisa nem na minha casa. Porque eu sou homem sujeito à autoridade, eu tenho caras na minha autoridade, eu sei como funciona. Se eu mando, o cara faz, imagina você. E aí o que Jesus falou? Nem em Israel eu vi uma fé assim. Pode ir que sua filha está curada. Então ele já veio para Jesus assim, ó, não precisa me fazer nada não, cara. Não sou ninguém não. Quando Jesus só atende a oração daquele que chega diante dele quebrantado, ainda mais um não-judeu. Agora, os judeus que chegavam para ele, cheios de marra, ele começava a resistir, até que ele foi crucificado. Então, a relação de Jesus, primeiro, é com Israel. Israel o rejeitou, e porque ele foi rejeitado, aí sim a salvação se estendeu a toda a humanidade. Queiram entender isso? Leiam Romanos 8 e 9. Amém? Qual é o terceiro grupo? A igreja. A igreja é a comunidade que nasce daqueles que creem em Jesus. Vejam bem, não é daqueles que creem em Messias ou daqueles que creem em Cristo, porque Cristo é uma palavra grega para Messias. Cristo e Messias é a mesma coisa. Então, judeu crê em Cristo. Judeu não crê no nosso Cristo. É diferente. A igreja é a comunidade daqueles que creem em Jesus, o Cristo. Porque os judeus creem em Cristo. Só que eles creem que Cristo ainda não veio. Então a igreja é a comunidade daqueles que creem em Jesus, beleza? Só que a igreja é iniciada pelos judeus, foi profetizada por um judeu, que é Jesus, numa cidade judaica de Jerusalém, por ocasião de uma festa judaica das semanas, que é a festa de Shavuot. E no início a igreja, a maioria esmagadora das pessoas era de judeus. Então a igreja nasce no judaísmo. Nasce no judaísmo. Mas não se limita a ele. Israel é uma nação secularizada. Se assim, todos os judeus. Israel é uma nação secularizada. Vários deles não são. Os judeus religiosos, sim. Os judeus religiosos creem que Cristo virá, o Messias virá, Hamashiach virá, e será um líder político. Claro que não. Tem várias objeções a Jesus ser Messias para eles. É, isso quem crê é a gente. A gente crê que o anticristo vai ser isso. A gente crê. Não, porque eles não têm essa noção evangélica que a gente tem de anticristo. Isso é uma noção dada pela igreja. A ideia de anticristo nasceu, não é que nasceu, ela tem lá em Daniel um nascedouro, assim, mas só que isso aconteceu, por exemplo, com Antíoco Epifânio, em 130 e pouco antes de Cristo. Ele entrou num templo judaico e sacrificou um porco lá dentro. Ou uma porca, foi? Uma porca? Eu não sabia o sexo do porco. O animal tinha que ser macho. Então ele fez tudo ao contrário. Uma fêmea, um porco, que é um animal impuro. Então ele é visto como um tipo de anticristo. Aliás, ele é o principal. Da antiguidade, ele é o principal. O Antíoco Epifânio é o principal. Entrou a cavalo. Precisa ter o Cristo. Então eles não creem que o Cristo chegou ainda. Uma parte da teologia de Apocalipse crê que quando o anticristo chegar, os judeus crerão que ele é o Cristo. Uma parte, né? Eu acho que isso não tem necessidade. Mas não necessariamente eles associam aquele texto ao Cristo.
ao Messias. Descreve o nosso, não deles. Cristo deles é um líder militar forte. Aliás, no início do ministério, os judeus não estavam contra Jesus. No início do ministério, eles já estavam achando ótimo. Eles só estavam esperando a hora de, em armas, todo mundo pegar em armas e ir lá matar Herodes. Eles estavam esperando isso. Quando ele começou a falar de amar os inimigos e de que quem... aí eles falaram assim, vamos ter que matar esse maluco. Oi? Dá a César, quer dizer, ele, como assim? César é um cara ilegítimo aqui, pô. Então, quando ele começou esse papo, eles falaram assim, não vai dar não. Só que não bastava matá-lo. Matá-lo iria trazer um problema, ia trazer um levante popular. Tinham que desacreditá-lo. Então, há toda uma intenção de desacreditar Jesus. Falar que os seus seguidores são lunáticos, malucos, que iam roubar o corpo dele. Só que não deu certo, né? Tanto é que a gente está aqui e nunca nem pisou em Israel. Sim, a tática é a mesma, até hoje. Então, a igreja é uma comunidade que nasce nos judeus, mas não é exclusivamente judaica o tempo todo. O livro sagrado dos primeiros cristãos, a gente precisa ter essa noção, não é a Bíblia nossa. O livro sagrado dos primeiros cristãos é o Tanakh. O que é o Tanakh? O Antigo Testamento. É uma abreviação para Torá, que é a primeira, né, de Gênesis a Deuteronômio. Isso, acho que é. Gênesis, Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio. Nevin, que é profetas, e Ketuvim, escritos. O Antigo Testamento é a junção dessas três. Então, a igreja mesmo de Jesus, do primeiro século, qual era o livro que eles liam? O Antigo Testamento. Aliás, era o único livro que eles achavam que tinha, inclusive. Quando começou a produção de escritos no início da igreja, é que eles começaram, a igreja começou a falar assim, cara, isso aqui é algo que a gente está vendo que não é para a gente só agora. Só que isso levou só 3 séculos até firmar. E até a Idade Média isso tinha discussão. Tanto é que Lutero não aceitava o livro de Tiago, por exemplo. Léo também não aceita o livro de Tiago. Já estou dando aqui o nome na gravação, inclusive. O livro de Tiago, ele parece legalista. Que você faz alguma coisa para poder ser aceito e tal. É bom você ouvir pregação de cara reformado falando sobre o livro de Tiago, porque os caras reformados é que amam as coisas de Lutero e Calvino. Quando você vê os caras falando sobre isso, você vê que a gente tem umas noções meio erradas, mas não é exatamente isso. Tem livros na Bíblia que eu não gosto. Não gosto. Mas eu olhei e falei assim, mas eu atribuo isso à minha ignorância, não à Bíblia. É a minha ignorância que faz isso. Então, o Novo Testamento ainda não tinha, e no início os gentios começaram a fazer parte dessa pregação dos judeus. Pedro, como é que começa a igreja? Vocês lembram como é que começa a igreja? Jesus fala, tchau, né? Lá de Jerusalém, e aí a galera fica olhando para o alto, e aí vem um anjo e fala assim, acabou o show, pode ir para casa. Para de olhar para o alto. Esse varão que foi, um dia vai descer, ele só não avisou quando, estamos aí até hoje. Então, Pedro, como é que começou a igreja? Pedro estava, por ocasião de uma festa, Pentecostes, começou a pregar. Pregar em que língua? Aê, aramaico, assim, latim, português. Pedro falava aramaico, era a língua do povo. Começou a pregar, começou a galera a cada um ouvir na sua língua. E aí um cara que era da Grécia começou a ouvir em grego, um cara que era de uma região lá da Síria começou a ouvir na língua dele. Então Pedro continuou falando em aramaico e cada um ouvia na sua língua. E aí o pessoal falou assim, você está ouvindo o que está falando? Não, ele está falando em quê? Está falando em hebraico, está falando em português, está falando em latim? Está falando em quê? Não, ele está falando em aramaico e cada um ouviu na sua língua. Ali começa a igreja.
A igreja de Jesus começa a se configurar ali. Ainda não tinha muito gentio. Quem estava ali? Judeus e prosélitos, que eram essa galera que não era judia, mas que seguia a religião judaica. Prosélito era um cara da Síria, era um cara da Fenícia, era um cara do Egito, que estava ali, porque seguia a religião judaica. Começou a vir na língua dele. E aí veio um vento impetuoso, línguas como de fogo, como se fosse uma chaminha na cabeça de cada um, e as pessoas começaram a ouvir aquilo. Então esse fenômeno das línguas começa na igreja, começa o Espírito Santo a dizer para eles, olha só, eu vou falar em todas as línguas. É o início da igreja. Atos 2, de 9 a 11. Se alguém quiser abrir aí, pode abrir. Atos 2, de 9 a 11. E o episódio mais emblemático que esse, ou tanto quanto, mais emblemático eu não sei, está em Atos 10. Quando vocês vão abrindo em Atos 2, pode alguém abrir em Atos 10. Que é a história que Pedro tem uma visão de um lençol que desce do céu pelas 4 pontas e cheio de bicho que ele não pode comer, que está lá na lei. Bicho de pata fendida, bicho de não sei o quê, e porco. E aí a voz fala para ele, levanta Pedro, mata e come. Ele, Senhor, nunca comi algo impuro. Sucede isso por 3 vezes, e aí a voz fala para ele, não diga que é impuro o que Deus purificou. E aí o lençol é recolhido ao céu, e aí ele recebe a visita de uns caras sobre um cara chamado Cornélio, que é centurião romano, ou seja, que não é judeu, que pediu para Pedro visitá-lo. E aí Pedro chega lá e fala, vocês conhecem o evangelho? Não, a gente conhece o batismo de João. Ele falou assim, o batismo de João é para vocês se arrependerem dos pecados, mas agora eu vou dar sobre vocês o Espírito Santo. Aí ele impõe as mãos e eles começam a falar em línguas. Ali é um outro episódio onde um judeu vê. Primeiro ele tem uma visão de que Deus mandou ele comer algo impuro. O que Deus está dizendo para ele, numa linguagem judaica? Quem disse que isso é impuro, lá no Antigo Testamento, foi para algo dietético, para a dieta de vocês. Eu estou purificando. Qualquer povo. Alguém abriu aí em Atos 2? Então, nós os ouvimos. Não foi Pedro que falou em 25 mil línguas ao mesmo tempo. Ele falou na língua dele e o tradutor, Espírito Santo, traduziu na língua dos caras. Beleza? Negócio extraordinário, só Deus pode fazer um negócio desse. E, por fim, depois de Atos 2, depois de Atos 10, que é lá em Cornélio, que foi esse evento que eu acabei de falar, quem é o cara que leva o evangelho para os gentios? Paulo. Paulo falava grego, Paulo falava hebraico, Paulo falava aramaico e provavelmente falava latim. Mas ele falava grego, que era a língua universal da época, a língua culta da época, e ele começou a pregar em cada um dos lugares. O que Paulo fazia quando chegava numa cidade? Vocês lembram qual era o modus operandi de Paulo? Ele chegava e ia para a sinagoga e começava lá a tentar convencer os judeus. Mesma coisa. Está vendo a lógica do judeu? Ele primeiro ia aos irmãos dele. Tanto é que se você for lá ler Romanos, ele fala isso. Se eu pudesse, eu perdia por causa dos meus irmãos. Mas eu não posso. Eu não posso. Eu fui derrubado de um cavalo e fiquei 14 anos estudando esse negócio, que foi o tempo que ele ficou, e eu vi que Jesus é o Cristo. Eu não posso me negar isso. Então ele ia, pregava para os judeus em geral rejeitavam ele, a maioria, mas uma parte cria, e depois disso ele ia para o resto da cidade. E pregava. Né? Pregava em Corinto, pregava em Éfeso, pregava em cada uma dessas cidades. E em cada uma dessas cidades ele arrumava algum problema. Já foi espancado, teve que descer numa cestinha para ir embora, foi quase despedaçado pelo povo, enfim, fez miséria. E levou o evangelho para o mundo que não era judaico. Fala.
Sim, eles também falaram em outras línguas. Eles falaram, mas quando eles ouviram uma e cada... Quer dizer, Pedro falou uma e cada um ouviu na sua. Eles falaram outras línguas. Aí tem uma discussão para saber que outras línguas eram essas, tá? Aí é uma discussão longa, se era cada um falando uma língua de outro ou se eram línguas estranhas de anjos, tá? Tem uma discussão. Mas, de qualquer forma, o milagre de Pentecostes foi eles ouvirem uma pregação em aramaico, cada um na sua língua. Entendeu? Esse foi, assim, o milagre de Pentecostes. Foi a presença do Espírito Santo e a explicação das maravilhas de Deus, cada um em sua própria língua. Entender que existia isso aqui na Bíblia é muito importante para a gente ler os textos. Senão a gente fica boiando em várias paradas. Tem esses grupos aqui, na Bíblia toda. Paulo fala sobre isso em Gálatas, ele fala sobre isso em Romanos, Tiago fala sobre isso, Jesus fala sobre isso, todo mundo fala sobre isso aqui. Então, para fazer uma hermenêutica do texto, para interpretar o texto, tem que saber isso. Beleza? Posso seguir? Fala. A ideia do Antigo Testamento é que de Israel sairia salvação. Para outros, agora, como? A questão é essa. Como sairia? O que o judeu pensava? Vem o Messias, a gente fica independente politicamente e a gente vai tornar as nações prosélitas, convertidas ao judaísmo. Mas judeu é judeu. Não foi isso que aconteceu. O evangelho foi pregado, os judeus rejeitaram e o evangelho se espalhou. Hoje não é o que eles achavam que ia ser. Eles achavam que Israel continuaria sendo o centro do mundo e todas as nações teriam que correr para lá, não fisicamente falando, mas correr para lá no sentido de se submeter ao governo de Israel mundial. Isso não aconteceu. Segundo algumas linhas escatológicas, isso um dia vai acontecer. Jesus vai reinar de lá de Jerusalém, fisicamente. Então, Jesus vai ser um rei estabelecido lá em Jerusalém mesmo. Lá em Jerusalém, aquele lugar lá de Jerusalém que existe hoje. Então, eu acho que isso é irrelevante, honestamente. Não, acho que é irrelevante Jesus reinar num lugar ou no outro. Quando Jesus vier, a gente é um corpo só, cara. A gente é um corpo só, Rebeca. Mas a gente vai... Quando você encosta em alguém, quando você estiver com qualquer dos meus irmãos, você está comigo. Ó, se isso acontecer, a gente se muda lá para Jerusalém, pronto. Já vai pesquisando. Honestamente, isso é uma discussão. Com certeza. Eu acho isso um papo assim tão irrelevante, cara. Preocupa. Aliás, ele já não estava. Tanto ele não estava que não foi isso que ele fez. Ele não veio aqui e ficou lá reinando de Israel. Pô, ele veio e começou a reinar no coração das pessoas. Mas ele não era assim. Fisicamente? Entendi, mas ele não era. Provavelmente, Jesus era grande, forte e moreno. Eu sou baixo, branco. Amém, amém. Aí eu também vejo em você. Eu também vejo. Fala. Calma aí, pessoal. A gente sabe como ele mais ou menos não foi. Assim, branco, como eu. Cabelo liso. Cara, esquece, não era. Não era. Não era. Naquela região, não tem ninguém naquela região assim. Se tem, é uma meia dúzia. Tem alguns judeus de olho azul que teve uma miscigenação depois. Não na época dele. Já viu a galera muçulmana?
É aquilo ali. É moreno, fechado. Moreno, fechado. Com sobrancelha grossa. Cabelo crespo. Pô, é árabe, pô, é. É árabe. Essa ideia de Jesus europeu, isso veio por causa de um esquema cultural, uma ideia de cristianizar o mundo a partir da Europa. Jesus não tem nada a ver comigo, nada. Zero. Jesus não. Nada a ver. A ideia, provavelmente ele era mais parecido com você do que comigo. De verdade, assim. Esse cara moreno. E fizeram uma época. Saiu numa revista aí, um meio que retrato dele, um negócio impossível de fazer, tá? Mas como seria. Qual era o que a revista se baseou? Não, a revista se baseou em como eram os povos da época. É um cara moreno, com narigão, que são os traços fortes de quem mora no Oriente Médio. Sim, pô, essa galera é árabe, meu irmão. Oriente Médio. Deixa eu ver se é esse cara aí. É esse mesmo, esse aí. É esse aí. Aí, ó. Com certeza. Glorificado, ele é maravilhoso. Galera, vamos sair da imagem de Jesus para a espiritualidade de Jesus. Volta, volta. Ele fala assim, esse Jesus aí eu não quero não. Esse Jesus eu não quero não. Não foi esse retrato que eu vi quando era pequeno. Ó, outro ponto. A época, galera, volta. A época ou a cultura de cada evento que acontece na Bíblia. Não é só a época que é escrito, mas cada evento às vezes tem um modo de acontecer. Então, eu vou falar algumas coisas que a gente lê e às vezes passa batido assim. Davi arrancava uma parte do pênis dos caras e levava como prêmio. Isso é um negócio meio bizarro, não? Mas a gente lê que Davi lá pegou e a gente lê aquilo como se fosse nada. Assim, não, ele foi lá, pegou os prepúcios dos filisteus e trouxe. Mas assim, não, que foi o prêmio que o suposto sogro pediu para ele. Não, traga para mim 100 prepúcios de filisteu. Ele falou assim, pode deixar. Ele voltou com 200. Falou assim, ó, peguei mais 100 só por esporte. Imagina o cara trazendo essa mala, entendeu? Com aqueles prepúcios de filisteu. Não lavou o prepúcio. Entendeu? Isso é a época de cada evento. Quando a gente lê um negócio desse, isso é um negócio impensável pra gente. Entendeu? Mas isso no Oriente Médio, cultura de guerra, uma parada tipo Moisés, quando desceu do monte e viu a galera usando o bezerro de ouro, ele derreteu o bezerro e fez a galera engolir o ouro derretido. O homem mais manso da terra, ele fez engolir. A gente lê essas coisas assim e fala assim, e aí Moisés fez, o povo engolir o ouro, não sei o quê. Aí fala, amém, irmãos, vamos orar. Tipo, a gente lê aquilo como se não fosse nada. Isso é culto. Vamos orar agora, pedir o perdão pelos nossos pecados. Aí a gente lê aquilo como se fosse nada. A época de cada evento tem importância para aquilo. Tanto que a gente lê e não pratica essas coisas, porque a gente está imbuído de Jesus. Mas quando a gente vai ler, se a gente desligar o modo de Jesus da nossa cabeça e começar a ler aquilo, a gente começa a fazer maluquice. Ou a repudiar a Bíblia. Como aquela drag queen que eu postei lá. Botei o vídeo lá. Entendeu? Sim, os comentários são nesse nível. Pois é. Mas se você pegar alguém que não está preparado, que não estudou um pouquinho, pega um vídeo daquele e fala, tá vendo? Isso é tudo mentira, essa Bíblia é tudo não sei o que, é só tudo sanguinário. Porque não entendeu um básico de cultura da época. Básico, não precisa assim, ser especialista, não. É só o básico. Ah, não, é porque aquele pessoal daquela época tinha que viver fora da cultura deles, assim, né? Não, pô, eles viviam na cultura deles, caramba. Que um dia viria Jesus e que Jesus ia... Pô, não, eles viviam na época deles, pô.
Ah, não, porque lá tá lá que Josué, esse foi um dos exemplos que eu trouxe aqui. Josué orou e o sol parou. Lógico, meu irmão, você é pouco. Ele viu o sol parar, caramba, ele falou, o sol parou. O que aconteceu? O que aconteceu o que provavelmente aconteceu? Eu achava, quando eu li aquele texto, bom, beleza, então foi a terra que parou, né? Mas depois eu vi um cara explicando sobre isso e falou assim, olha só, se a terra parasse, ia dar um problema cataclísmico no mundo, no universo. O universo teve que parar. Por quê? Porque o universo gira. Coisas em volta de outras. Então, se só a Terra parasse e o resto dos planetas continuassem girando, a Terra ia se tornar inviável. O que aconteceu, provavelmente, é que as galáxias, ou pelo menos a galáxia, a Via Láctea parou. Para Josué ganhar uma guerra. Parou durante um tempo. Então, quem lê aquilo, fala assim, pô, o cara está falando que, eles são heliocêntricos. Óbvio que eles são heliocêntricos, pô. Não tinha ciência na época, seu jumento. Como é que ele vai entender isso? Então, pô, não precisa ser um gênio para saber isso. Mas a gente, quando lê, não pode cair nesse tipo de coisa. Virar terraplanista, entendeu? Porque a gente tem que ler o texto baseado na cultura deles. Ou então virar um sanguinário, tá vendo? Davi matou os filisteus, agora eu vou matar também. Ué, mas é... Meu irmão, você não pode, você tem que ficar irritado, exatamente. Ela cita, no final. Mas esse tipo de questionamento raso foi o que me fez entrar no seminário. Você falou que ele é feminista, antirracista, Black Lives Matter, não sei o quê. Do rapaz que vai no grupo de codependente. Ele. Não, e essa drag queen é bem preparada. Ela, pelo que eu entendi, ela é formada em literatura, entende bem assim de texto, de contexto e tal. Ela não é ignorante, não. Sim, mas é um vídeo de 10 minutos. Se você sentar com ele, com ela, não sei. Não, mas é porque é drag, segundo ele mesmo. Drag ele é só um personagem. Então ele é ele mesmo. Mas é ele gay, provavelmente. Ele é ele, só que é gay. Então, no caso, ele não é ignorante. Ali é um vídeo de 10 minutos. Se você for sentar com ele para conversar, você vai ter que ter uma base boa, porque senão ele vai te jantar. Não. Não explica nada. Sim. Então, mas eu não estou falando de quem replica, eu estou falando dele, do cara do vídeo. Esse cara do vídeo, provavelmente, não pegou aquilo dali e saiu recolhendo e foi falando. Ele sabe profundamente algumas coisas sobre o texto, mas é óbvio que dá para desmontar tudo. Cada um. A questão é que ele não vai querer nem ser desmontado, então não vai adiantar. Você só vai perder tempo. Seguindo. A época, cultura. O homem da época. A gente falou aqui sobre Josué. O homem da época tinha um conhecimento limitado sobre um monte de coisas. O cara não sabia que era a Terra que girava em torno do Sol, pô. Você não vai exigir isso dele. Mas você também não vai falar que é a Terra que foi o Sol que parou. Ah, não, a Bíblia está dizendo, irmão, que o Sol parou, então o Sol parou. Pô, é isso? O Sol não. Ou pelo menos não parou sozinho. Porque a Terra parou. Não, o Sol não está parado. Tudo se movimenta. Em relação à Terra, o Sol está parado. Até porque no universo, quais são as referências? É uma coisa em relação à outra. Tipo assim, eu estou parado ou estou em movimento agora? Em relação a vocês, estou parado. Eu estou em movimento. A Terra está girando, então eu estou em movimento. A Terra está girando a 1.100 e varada quilômetros por hora. A gente está aqui em cima dela. Então, o Sol parou? Parou. Mas foi só o Sol que parou sozinho? Não. O Sol em relação à Terra parou. Tem uma explicação de um cara chamado Adalto Lourenço, que é crente, tá?
E você pode pegar outras explicações. As explicações de gente que não crê na Bíblia, eles vão falar em 2 segundos. Falar assim, isso é mentira, esquece isso. Mas a galera que crê, e alguns caras que são sérios até, que são ateus, e buscam de uma forma mais profunda, eles vão dizer que o universo tem um atraso. E aí vocês podem buscar sobre isso. Não, a nossa fé não se baseia nisso, mas a gente está estudando. Para esses textos polêmicos e tal. Deus é... Então, Deus mandou matar. Deus mandou matar várias vezes. Mas não foi uma vez só, não. Você pegar o livro de Josué e espremer, sai sangue. É Josué entrando em tudo quanto é lugar e matando um monte de gente. Inclusive, o Israel recebeu isso várias vezes também. Porque esse era o modus operandi da antiguidade. O modus operandi da antiguidade era guerra. Não tinha diplomacia, ou a diplomacia era pífia, não tinha Nações Unidas, não tinha direitos humanos, não tinha nada disso. Ah, não, mas a gente queria que o povo judeu fosse super elevado espiritualmente. Meu amigo. Eles seriam dizimados se eles não matassem ninguém. Então, aliás, eles quase foram. Só não foram porque Deus não deixou. No ano 70, Jerusalém foi invadida e eles foram dispersos pelo mundo até 1945. Vocês podem imaginar um povo do ano 70 ao ano 1945 ser disperso pelo mundo e não se descaracterizar? Eu sei uma veterana da faculdade que ela tem documentos de mais de 100 familiares, datas de nascimento, não sei o quê, e ela é judia mesmo. Se o Brasil fosse espalhado pelo mundo, ia dar 50 anos e nem ia ter brasileiro mais. 50 anos, o cara ia ser americano, você é o quê? Não ia ter... Já fala, você é do Brasil. Eu sou brasileiro. Porque como assim brasileiro? Eu sou brasileiro. Que brasileiro, cara? Você é brasileiro. O cara lá no fim do cafundó do Judas, se o Brasil fosse espalhado como Israel foi, a gente já tinha acabado como nação há muito tempo. Vários povos antigos acabaram, vários. Partos, medos e elamitas. Você conhece algum parto? Algum elamita? Algum medo? Não, você não conhece, mas esse povo existia quando Israel existe até hoje. Isso é um milagre, Não tem como. Então, não tem como exigir que esse pessoal faça algo que não era da época deles. Tá? Ainda assim, há uma série de avanços que o próprio povo de Israel, humanamente falando, fez em relação à humanidade. Porque Deus era o Deus deles. Outra coisa importante da gente entender. A revelação é progressiva. A revelação de Deus ao longo da história é progressiva. Isso aqui está ligado com isso aqui. Deus ele não dá tudo de uma vez. Ele não vai te falar tudo o que ele quer de uma vez. E nem ele fez isso na história. Vamos dar exemplos. Paulo diz lá em 1 Coríntios, texto base para a gente entender isso, 1 Coríntios 13, 9, 10 e 12. 9, 10 e 12. Ele diz assim: em parte conhecemos e em parte profetizamos. Mas quando vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. Vemos por espelho como um enigma. Por que por espelho? Porque na época não tinha esse espelho bonitinho que a gente tem, que você olha para o espelho e vê você. Na época era um espelho de bronze. Então você olhava para um espelho e ele era todo deformado. Por isso que Paulo fala, vemos como por espelho. Porque quando a gente fala, ver por espelho é ótimo, né? Tipo, você olha para o retrovisor e vê o que está atrás. Mas Paulo está dizendo, vemos por espelho, que o espelho dele da época era como se ele pegasse uma parte de metal e olhasse. Bronze. Então enxergava muito mal. Então Paulo está usando essa figura. A gente vê como se fosse um espelho desfigurado. Um dia a gente vai olhar cara a cara com a verdade. Por quê? Porque a nossa revelação é progressiva. Inclusive a que a gente tem hoje. O maior mistério da humanidade já foi revelado. É Cristo em nós. Dentro de nós. Sim. A palavra que ele usa é espelho mesmo, mas dá uma noção melhor reflexo obscuro do que espelho. Porque espelho para a gente hoje não é ruim, né? Espelho para a gente hoje mostra a nossa exata imagem. Então, lá em Levítico 20:10, tá, que quando você pegasse alguém em adultério, você pegava o adúltero e a adúltera, levava para o meio do arraial, chamava a galera
cada um pegava a sua pedrinha e começava a apedrejar. E aí acontece isso na sociedade judaica do século I. Levam lá para Jesus uma mulher, olha só, uma mulher. Cadê o cara? Só levaram a mulher. Porque o texto de Levítico fala para levar o adúltero e a adúltera. Aí levaram a mulher. Senhor, pegamos essa mulher, o nosso amigo ficou lá, tá? Mas a gente pegou essa mulher aqui em adultério. O que a gente faz com ela? Ele estava escrevendo no chão. E Jesus dá uma revelação sobre o que significa aquela palavra. Ele anulou a lei? Não, ele revelou mais profundamente a lei. Ele deu uma revelação progressiva. Ele falou, olha só, quer apedrejar? Pode pegar a primeira pedra aí. Quem nunca pecou? Aí o pessoal... Aí o cara lembrou, não pegou. Dos mais velhos até os mais novos. Os mais velhos já falaram assim, rapaz, já pequei muito nessa vida. Começou... Eu vou tacar a pedra em mim. Então, Jesus é uma prefiguração do sacrifício dele. Ele é o apedrejado por aquela mulher. Ele morreu no lugar dela. Depois, né? Mas profeticamente, quem está morrendo é ele, no lugar dela. Com a sociedade, ele era um rabino. Não podia segurar. Ele deu uma palavra e aquilo entrou na mente deles. Entrou tanto que os caras largaram as pedras e foram embora. Podia. Aliás, em alguns momentos tentaram pegar o próprio Jesus e levar ele para ser apedrejado. Só que o texto fala, Jesus saindo do meio deles, imagino eu que dando umas cotoveladas, saindo do meio deles, provavelmente não era um cara fraco, e andava com os amigos também, né? Jesus saindo do meio deles, dando uns bicos, ele ia embora. O texto não fala como, eu estou imaginando, tá? Jesus saindo do meio deles. Porque não era a hora. Porque quando chegou a hora, ele falou, pode pegar, estou aqui. Ele... Sim. O texto não diz. Os caras não conseguiam pegar ele, mas quando chegou na hora de pegar, o que Jesus falou? Eu estava todo dia nas sinagogas, por que vocês não me pegaram lá? Por quê? Porque não tinham legitimidade jurídica para fazer isso. Uma parte do povo gostava dele, e se fizessem isso à luz do dia, alguns textos dizem que eles tinham medo de ser apedrejados pelo povo. Porque uma parte do povo gostava muito de Jesus. Quando pegaram ele e levaram ele de madrugada para ser julgado, seria muito mais fácil de contornar a opinião popular. Quando chegou de manhã, já tinham falado que ele tinha que ele tinha blasfemado contra o templo, que ele tinha falado mal contra o sumo sacerdote e tinham provocado uma turba. Os judeus chamaram uma turba de gente para poder pedir a crucificação dele, porque eles não tinham moral para apedrejá-lo. Porque se Jesus tivesse adulterado, já tinham apedrejado ele. Os judeus tinham legitimidade para matar alguém segundo a sua lei. Só que, segundo a lei, eles não conseguiam uma brecha para poder apedrejar ele. Então, quem podia matar? O Império Romano. Por isso que pediam para ele crucificar. Para o Império Romano crucificar. Pilatos tenta se desvencilhar. Fala assim, pô, foi um problema da lei de vocês aí, ó, você resolve aí. Fala assim, não, mas nós não temos poder para matar um homem. Foi o que Pilatos falou, não vejo nesse homem nenhum crime. Inclusive, vou dar a oportunidade para vocês. Está aqui Barrabás, está aqui Jesus. Quem quer que eu solte? Barrabás. E aí, Pilatos lava a mão, fala, eu não posso fazer nada. Se eu não crucificar esse cara, vão me depor, vai ter um motim aqui, eu vou crucificar esse cara, porque pelo menos é menos um só. Entendeu? Cara, é só injustiça, cara. Se quer resposta fácil, é só injustiça. Sim, em contradição, falasse alguma coisa contra a lei, contra o templo, entendeu?
Para aturar o chato. A Bíblia, ela não é um livro científico, mas ela tem coisas sobre ciência. Ela não é um livro geográfico, mas ela tem um monte de coisas sobre geografia. E ela não é um livro histórico, mas ela tem várias coisas sobre história. O que eu quero dizer com isso? Não é um monte de palavra vazia, não. A Bíblia é uma história, não é? É, mas ela é um livro histórico preocupado com o fazer científico histórico, de alguém que vai lá e vê cada detalhe, e vê cada coisa, e compara as traduções. Não, não é. Não tem essa preocupação. O livro tem coisas sobre ciência? Não tem um lance do Sol parar? Pô, isso é algo científico, falar sobre o universo parar. Mas não descreve como um compêndio científico vai descrever. Então, a gente tem que entender isso. Há erros na Bíblia. De forma literal, há. Como o Sol parou. É um erro literal. Os confins da Terra. Me mostra aí os confins da Terra. Vamos lá, vamos até os confins da Terra. A Terra não tem confim. Porque para o judeu, para a mente deles, o mundo era uma tábula rasa e que você ia chegar no fim e ia cair no infinito. Sim, mas eles não tinham a ideia de que você continuava andando para frente e chegava no mesmo lugar. Que a Terra é uma bola. Sim, levava. E o judeu não tinha prática marítima. Eles não saíam para fazer excursões marítimas, não. O judeu não tinha essa parada, não. Ele ficava na terrinha dele, lá morria na terrinha dele e acabou. Nada, não tem até hoje. Israel não tem uma marinha boa até hoje. Então, a visão de mundo deles é pequena. Então, o dilúvio. O dilúvio foi universal ou não foi? Não sei. Mas a ideia de que houve um dilúvio de boa parte da terra ou da terra inteira que serviu como juízo divino, isso é pacífico. Se ele foi universal, se ele não foi universal, isso pouco importa. A ideia é que Deus exerceu juízo naquela região do Oriente Médio. No Oriente Médio. Provavelmente a terra antes era uma terra só. Provavelmente era a Pangeia. Provavelmente era tudo junto lá. Depois que teve o dilúvio, que não foi só a chuva, na verdade a água saiu de baixo, então provavelmente rompeu placas. O que foi aquela terra daquele lugar teve um dilúvio. Então antes provavelmente não tinha nem continente. Pode ser que tenha sido sobre a terra inteira, porque era uma terra só. Pode ser. Mas isso é importante? Não, isso não é importante. O importante é o juízo. Provar isso é complicado. Tem várias teses. Até as teses, inclusive, da nossa duração, da duração humana. Até o dilúvio, o homem durava 900 anos. Depois do dilúvio, 100 e pouco era assim, para poucos. Tem um cara que tinha a ver. Eu também nunca tinha ouvido falar, mas eu nunca pesquisei isso a fundo. Tem um cara, se vocês quiserem falar, é um cara bem conhecido, mas ele é muito criticado no meio científico porque ele é crente. E aí ele tenta explicar, ele é cientista, Adalto Lourenço o nome dele. Ele tenta explicar esses textos de forma científica. Só que pra gente que é leigo, qualquer coisa que o cara fala tá bom, entendeu? Então é complicado. Eu não consigo olhar para ele e falar assim, mas isso é bobeira. Eu não entendo nada daquilo. Não tem argumento para julgar. Eu teria que ficar pegando alguém que fala contra, alguém que fala a favor, para ficar tentando julgar. Como isso não é importante para mim, eu não fico com essa questão. O que a gente tem que saber é que a gente tem que ser honesto na hora da gente ler a Bíblia e não ficar tentando evitar essas coisas difíceis que o texto apresenta para a gente. Tem coisas que são difíceis, o texto apresenta, a gente tem que olhar. Coisas que a gente acha, que a gente olha para a Bíblia, mas isso aqui é injusto. Fere o nosso senso de justiça hoje, fere o nosso senso de lógica. Mas isso aqui é ilógico. Não pode ter medo do texto, falar assim, não, mas aí eu vou fechar a Bíblia e Jesus entende, amém. Não, calma aí, cara, a gente não... Não, esse trabalho é teu. Esse trabalho é meu. Esse trabalho de explicar essas coisas esquisitas é nosso. Se é a gente que não explica, quem vai explicar?
Ah, vou fingir que não vi. Isso aqui, essa parte da Bíblia, pega lá um salmo. Senhor, esmaga a cabeça dele contra a pedra. Que os filhos deles morram em poça. Tá lá escrito. É o coração do cara. É um salmo imprecatório. É o coração do cara. Se Deus vai fazer aquilo ou não, não sei. Mas que Deus fez aquilo várias vezes ao longo da humanidade, ele fez. A gente não pode pegar a Bíblia e tentar assim suavizar ela, entendeu? Ah, não, vou dar uma suavizada. Não tem como suavizar mesmo. Aliás, se a Bíblia fosse escrita por evangélico, não ia ter metade das coisas que estão escritas. Que do jeito que evangélico é cheio de pudor. E aí até falou assim, não, isso aqui não bota não, isso aqui não bota não. E aí Davi pegou a mulher do amigo dele, não, isso aqui, pô, não vamos expor Davi, rapaz. Não vamos expor Davi. Pô, tá tudo lá. Livro de Cantares, então nem pensar. Mas a Bíblia não tem esses pudores. Graças a Deus, não tem esses pudores. E aí ela deixa os problemas com a gente, na nossa mão, para a gente resolver uma parte deles. Outro ponto, o objetivo da Bíblia. A gente tem que entender que o objetivo da Bíblia não é satisfazer a nossa curiosidade, falar de ciência, falar de geografia, falar de história, tentar fazer Jesus um cara legal, não é. O objetivo é revelar Deus. A Bíblia é a história de Deus com o homem. A Bíblia é a história do problema entre Deus e o homem. Só até Gênesis 3 é que está tranquilo. Dali para frente, meu amigo, nada está tranquilo. É só até chegar a serpente e falar, oi, tudo bem? Então, meu nome é serpente. Oi, Eva, tranquilo? Tá vendo aquela árvore? Então, não vai morrer. Aí ela, você já sabe o final da história. Dali para frente, é só pancada. É gente morrendo, gente matando, e dilúvio chegando, e não sei o quê. Vem Moisés, e aí vem o povo de Deus, Judá, amém. Pô, o povo Judá, o judeu. O cara, pegou a própria nora. Está lá escrito, minha irmã, em Gênesis, dá uma lida. Ele não sabia. Aí depois que ele soube, que a nora se fingiu de prostituta, pegaram e falaram assim, não, ó, tá vendo aqui, a sua nora parece que pegou um cara aí na estrada, pode mandar matar ela. Pode mandar matar. Falou assim, não, mas sabe que encontraram com ela isso aqui, ó, é seu. Ele falou, não precisa também ser tão radical assim. Foi isso que ele fez. Não, agora que você falou, tô pensando melhor aqui. Não foi, não. Então, pô, Ló, tá lá Ló, as filhas dele estão sem marido, vamos embebedar papai. Nasceu Amon e Moabe. Nasceram dois povos que foram, Amon e Moabe, dois povos que foram a pedra no sapato de Israel. Então a Bíblia é esse livro, cara. E se a gente tentar suavizar, o objetivo é mostrar cruamente quem é Deus e quem é o homem. Não tem classificação, não tem tentativa de suavizar nada. Se a gente lê sem preconceito, sem tentar cristianizar do nosso jeito, a gente vai ver que tem um monte de coisa lá para a gente aprender. Não tem, porque a gente não tem conhecimento para isso. A gente tem que ser honesto com a gente mesmo, com os textos, porque isso vai fazer com que a gente aprenda. Quanto mais a gente fizer isso, mais a gente aprende. Não, para se gloriar, não. Admitir a nossa ignorância. Continuando. Ponto 8. Sair do ponto 7, tá? As duas linguagens principais da Bíblia, né? O que eu quero dizer com linguagem? Linguagens, é isso? As duas linguagens que a Bíblia foi escrita. Ah, como assim as duas linguagens que a Bíblia foi escrita? Ah, básico. Linguagem literal. Linguagem figurada. Ah, Bíblia e qualquer texto. Tá? Um monte de texto. Linguagem figurada. Literal é quando a gente usa. Isso é muito complicado a gente falar literal. Eu tenho um problema com isso, eu tenho um toque com isso. O pessoal fala assim: vim pra cá voando, literalmente. Estou cagando e andando literalmente. Pô, não faça isso.
Literalmente é fazer isso, é você andar e fazer cocô. Vir voando é você pegar um avião e vir voando para cá. Então, literalmente não é isso. Literalmente é a linguagem mais direta, mais básica da língua. A gente usa esse literalmente errado pra caramba. Então, linguagem literal é a linguagem direta. Esse computador é preto, pronto. Minha situação está preta é diferente. Eu voei daqui para Brasília. Eu vim voando do centro para cá é diferente. Uma é literal, outra é figurada. Literal é a linguagem direta. Pô, mas por que você está falando isso? Porque a gente, às vezes, não se liga nessas coisas. E a linguagem figurada é a linguagem indireta. E é uma linguagem mais difícil porque ela depende da cultura. Linguagem figurada depende da cultura. Nada a ver. Aí, em teologia sistemática, a gente vê que a maneira da gente não interpretar do jeito que a gente quiser é ver outros textos sobre o mesmo assunto. É tentar pegar textos mais claros para fazer textos mais obscuros fazerem sentido. Porque senão você pode pegar um texto e fazer qualquer doutrina que você quiser. Até de coisas literais. Coisas figuradas, mais ainda. Mas coisas literais, você consegue também fazer uma doutrina maluca. Então, a Bíblia ela tem um monte de informações sobre algumas coisas, só que está tudo espalhado. Então, quando a gente vai fazer um estudo sobre alguma coisa, a gente não pega só um trechinho e aplica aquilo como se aquilo valesse para tudo. Aliás, o trabalho que eu dei para vocês é isso. Eu dei um trabalho sobre 2 Timóteo que Paulo está falando para a mulher ficar calada na igreja. Dá um trabalho. Por isso que eu falei para fazer em grupo. Não, e olha que, assim, isso aí é um trechinho. Tem várias coisas que são mais complexas que isso. Se a gente pegar Lucas e Marcos, ou Lucas e Mateus, a gente vai ver que num texto tinha 1 leproso, no outro tinha 2, no outro tinha 10. Eu falei assim, calma aí, tinha 1, tinha 12 e tinha 10. E é o mesmo evento. Então, a linguagem direta, básica ou denotativa, ela ajuda a gente a descobrir o sentido da linguagem figurada. Mas ela não fecha, mas ela ajuda. Então, devorei um hambúrguer. Que linguagem é essa? Literal. Devorei um livro. Figurado. Usei o verbo devorar. Parece a mesma coisa. Não que o cara não possa literalmente pegar as páginas do livro, mas alguém normal não faz isso. Então, aí comeu o livrinho e tal, o cara, comeu o livrinho, é uma visão. João está tendo uma visão. Então, o exemplo mais assim, discutido e que ninguém chega a uma ideia sobre isso é o milênio. Lá é Apocalipse 20, ou 22 agora, não me lembro. O milênio, para cada linha você vai ver uma coisa. As básicas depois que Jesus voltar vai ter um período de 1000 anos, literalmente falando, ou seja, de 1000 anos, o ano 1, ano 2, ano 3, até o 1000, que vai ficar uma galera que é regenerada por Cristo e outra que não é, perambulando aí na terra. Aí uns já vão se dar uns vão continuar nascendo, morrendo, se dando em casamento, e outros não, outros já glorificados, sem casar, enfim. E outros que, como eu, creem que é figurado, que o milênio já está acontecendo. Que esse período de 1000 anos é o período que desde que Jesus veio a primeira vez até ele vir a segunda. Então, tem gente que acha que é literal, tem gente que acha figurado. Nem lendo o texto dá para saber. Você tem que adotar alguma. Sim. Corta. E aí, bom exemplo. Aqui dentro também tem. Essa cultura. Não, mas tem mesmo. Às vezes se o cara é pego roubando, se for leve e não quiserem matar ele, fala assim, então agora tu vai perder o dedo. Aí corta o dedo do cara. Dá um tiro na mão. Bota a mão aí. Aí não vai botar a mão não, vou dar um tiro na cabeça. O molequinho põe a mão, pum, tiro na mão. Mas é óbvio. Por que é óbvio?
Porque Jesus está dizendo, se Jesus aplicasse aquilo, é porque a gente não viu ainda. Jesus fala assim, cuidado com o fermento dos fariseus. Aí o que os discípulos... Olha, Jesus usou uma linguagem. Cuidado com o fermento dos fariseus. Aí os caras começaram a falar assim, tá vendo que a gente não trouxe pão. Aí Jesus assim, até quando, Pai? Vocês não entendem o que eu falo. Eu estava falando de forma figurada, não literal. O fermento dos fariseus não é pão. Me dá paciência, não me dá força, senão eu mato. Assim, não, se vocês pegarem o texto é isso. É Jesus falando, cuidado com o fermento dos fariseus. Aí os caras começam, pô, aí tá vendo, ninguém trouxe pão, o mestre tá reclamando. Ele, não, cara. Ai, meu Deus. Nada, não entendendo nada. Então, semana que vem a gente continua falando sobre linguagem literal e figurada. Amém? Tamo junto, galera. Até semana que vem.